Salve amigos do canal Automóveis e Engenharia, tudo bem com vocês? Bem, enquanto aqui no Brasil a gente ainda aguarda uma definição se vamos partir para híbrido, se vamos partir para veículo elétrico de uma vez e se teremos dinheiro para comprar essas tecnologias, existe uma outra vertente que está sendo desenvolvida e a passos largos, que é um combustível alternativo ao combustível fóssil. Ele pode ser encontrado aí sob o nome de biocombustível, e-fuel ou mesmo a gasolina sintética. Mas você conhece a verdade e tudo o que está por trás dessa nova tecnologia? Então você está no lugar certo, porque eu vou te contar tudo, fique comigo. Bem, o apelo para que a gente tenha um combustível alternativo ao invés do combustível fóssil de petróleo é, obviamente, o apelo climático. A redução da quantidade de CO2 emitida principalmente pelos veículos a combustão é, de fato, extremamente relevante para todo o clima mundial. Existem bilhões de veículos no mundo, assim como aviões, navios e trens, que se utilizam do combustível fóssil para gerar a energia e a movimentação que a gente precisa aí para cada modal do transporte. Mas a ideia desse combustível alternativo ao combustível de petróleo não é nova. Ela foi estudada, iniciou seus estudos lá na década de 1913, na década de 13, principalmente ali para esforços de guerra, onde obviamente, quem pudesse substituir o combustível derivado de petróleo ia ter vantagens militares. Então, a partir daí, iniciou-se o desenvolvimento desse combustível a partir de dois produtos abundantes em qualquer lugar do mundo: água e gás carbônico. Para que você obtenha o hidrocarboneto, que é basicamente a estrutura química do petróleo, da gasolina, do diesel, enfim, de qualquer tipo de combustível, um hidrocarboneto, você tem a quebra da molécula da água através da eletrólise, hidrogênio, oxigênio, coleta CO2 do ambiente, de qualquer lugar, transforma ele para monóxido de carbono e junta esse CO com esse H2 e você tem aí então uma molécula de hidrocarboneto que você vai poder depois refinar e produzir então o combustível limpo, teoricamente, né? Mas vamos entender um pouquinho mais da verdade sobre tudo isso daí. Se você tem um processo que requer eletrólise, se você precisa de um processo de refino, se você precisa de qualquer tipo de processo, você vai precisar de eletricidade. Muito bem. Essa eletricidade, porque você tem então uma cadeia completa de um combustível limpo, ela tem que ser uma energia que tenha fontes renováveis. As principais fontes de energia limpa para as usinas de produção do combustível limpo, do e-fuel, são geralmente ou painéis solares ou o que é preferido, as turbinas eólicas. Porém, tudo isso custa caro, tá? Para você ter uma ideia, um galão de combustível do biocombustível custa aproximadamente $10, enquanto que o mesmo galão de gasolina, e levando em consideração que nós estamos com uma guerra na Ucrânia, custa aproximadamente $1, então a diferença é grande. Estimativas dizem que lá para 2050, quando nós tivermos bastante volume desse combustível sendo produzido, a gente possa vir a trazer entre $1 a $5 o litro, ou seja, ainda bastante caro em relação ao petróleo. Mas a energia necessária para que eu possa realizar essa transformação, toda essa reação química na usina, ela precisa ser uma energia renovável. Se nós pensarmos que apenas 29% da energia global vem de energias renováveis,
mas essa energia renovável ela não é limpa. E aí entra toda aquela discussão da questão, mas o carro elétrico ele não é poluente? Sim, enquanto ele está andando não é, mas a energia que você está abastecendo nela não é limpa, e isso é verdade. Quando nós pensamos que os processos de fabricação para turbinas eólicas, para hidrelétricas, para painéis solares, eles estão sendo construídos a partir de energias sujas, né? Esses processos de fabricação para obtenção desses produtos vêm de energia suja, então essa cadeia não é uma cadeia totalmente limpa, né? A gente cai aí num desbalanço da questão do que é realmente limpo e o que não é tão limpo assim. Uma das maiores, se não a mais famosa, usina de e-fuel hoje disponível está localizada no sul do Chile. Lá, os fortes e constantes ventos então impulsionam uma turbina eólica produzida pela Siemens, tá? Inclusive parceria com empresas alemãs como a Porsche, onde lá então eles desenvolvem essa tecnologia do e-fuel. Esse combustível que é produzido nessa região totalmente remota do Chile, não tem como sair de lá rapidamente. Lá não tem gasoduto, lá não tem boas estradas, lá não tem linha de trem, você não tem rede de postos para fazer a distribuição ainda desse combustível, você ainda não tem certificações, você não tem leis, você não tem políticas de produção disso daí, você não tem acordos bilaterais entre países para cooperação de tecnologia, enfim, é um caminho ainda muito novo de todo esse processamento desse combustível alternativo. Além de tudo isso, esse processo de produção do e-fuel, ele tem uma perda energética muito grande. Vou te dar alguns exemplos. A eletrólise, para você separar o hidrogênio do oxigênio através de uma corrente elétrica, ela tem uma perda de aproximadamente 36%. A captura de CO2, 7%. O refino, mais 21%. E se eu colocar esse combustível, né, esse combustível alternativo no motor a combustão, o motor a combustão tem mais 28% de perda. Ou seja, no melhor dos cenários, vai sobrar lá na roda para movimentar você 8% da energia total que você colocou no sistema lá no começo, ou seja, você tem um grande desperdício. Se nós compararmos um veículo 100% elétrico, do 100% de energia que você coloca lá na bateria dele, tá, ele consegue jogar 70% dessa energia para a roda, ou seja, a eficiência energética de um veículo elétrico realmente ela está a anos-luz do motor a combustão. E talvez seja aí um dos principais motivos que a tecnologia do veículo elétrico ela veio para ficar, para substituir. Realmente é o salto quântico no desenvolvimento da mobilidade mundial. E quem consegue comprar isso? O preço a nível mundial é muito caro em relação, em comparação do veículo elétrico com o veículo tradicional. Bem, diversas organizações ao redor do mundo que trabalham no estudo do impacto ambiental, combustíveis alternativos, motores alternativos, dizem que esse combustível seria uma ligação, uma ponte entre o motor a combustão e os motores eficientes elétricos. Mas essa ponte ainda está em construção, ainda nós não temos esse link completo. E ainda, essa tecnologia é uma tecnologia muito nova, ela está engatinhando ainda. Enquanto que a tecnologia do veículo elétrico está muito mais avançada, se nós compararmos ainda que todo esse desenvolvimento vai alimentar um motor a combustão. Sim, aquele motor antigo do seu carro lá que está babando óleo, vazando óleo, fazendo fumaça, você simplesmente vai tirar a gasolina dele e vai colocar o e-fuel. O que isso vai realmente impactar em todo esse processo de limpeza do ambiente? A produção atual da usina do Chile, tá? Ela vai atingir, esperado atingir em 2026, o recorde de produção dela de 500 milhões de litros desse combustível. É bastante, né?
Mas para você alimentar a frota, só a frota dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos consumiu em 2020 467 bilhões de litros de combustível, ou seja, essa quantidade da usina do Chile, ela vai atender 0,1% da capacidade total da frota americana. E todo esse combustível que está sendo produzido lá, ou espera-se produzir 500 milhões de litros, não tem como ser escoado, não tem lugar para vender, não tem o grid de produção completo, produzir, transportar e entregar para o varejista. Hoje, mesmo que tenha essa possibilidade de produzir todo esse combustível, essa empresa no Chile, essa usina no Chile, ela produz o biocombustível e quando ela produz o biocombustível, ela transforma de novo em hidrogênio, porque o hidrogênio ainda você tem uma maior capacidade de vender ele, né, de transportar, de vender, para poder pagar as contas no final de tudo, né, para se manter a empresa funcionando. Ou seja, os próprios líderes desse time, desse desenvolvimento, são céticos quanto realmente à viabilidade econômica de todo esse processo. Ora, mas se tudo isso é problema, Dilmar, então por que se continua com esse processo? E aí, todos os grandes especialistas, eles convergem no mesmo ponto: densidade energética. Um combustível líquido, ele tem uma maior quantidade de energia do que as baterias atuais, tá? Então as melhores baterias não vão conseguir, ainda não tem a capacidade de energia que está armazenada dentro do líquido, tá? E se nós pensarmos que nós poderíamos desenvolver motores a combustão mais eficientes, como tem acontecido, né? Antigamente a gente tinha um motor 1.0 no Brasil que fazia 10, 12 km por litro, todo mundo levantava a mão para cima. Hoje um carro tem que fazer 20 km por litro para continuar sendo competitivo, ou seja, nós tivemos aí o dobro da economia num desenvolvimento de 10, 15 anos, tá? Então seria uma possibilidade de a gente ter a utilização de um combustível limpo que gere menos impacto ambiental, com motores a combustão mais eficientes. Outro ponto também seria assim, por exemplo, aviões. Aviões, a tecnologia elétrica, ela vai demorar muito tempo para ser desenvolvida, pois as baterias é um peso que o avião ainda não pode levar, tá? Então você poderia transformar os motores atuais dos aviões em motores menos poluentes, gerando menos impacto, né, através então desse combustível limpo. Porém, se a gente pegar a frota aérea somente da comunidade europeia, tá, e transformar 2% do consumo desse combustível aéreo para o combustível biológico, vamos dizer assim, nós precisaríamos instalar pelo menos mais 5.000 turbinas eólicas, ou seja, para que você possa dar um passo linear na questão energética, nós temos que dar um passo exponencial, o que acaba inviabilizando de novo, né? Uma balança, um ponto de equilíbrio muito instável entre a produção desse combustível e o ganho efetivo que ele vai trazer para nós. Bem, a tentativa de se continuar salvando os motores a combustão não para, né? E do outro lado ainda nós temos ainda as petrolíferas, né? Que estão vendo ser ameaçadas pelo mercado crescente do veículo elétrico. Então, se nós temos um aumento do mercado de veículos elétricos, nós teremos uma queda no consumo do combustível, tá? Se o consumo do combustível cai, existe mais oferta. Se nós temos mais oferta, o preço do litro lá na bomba vai cair mais. Se esse preço do combustível cai mais, o preço do automóvel a combustão cai mais. Por que você vai comprar um veículo elétrico se você pode comprar um veículo a combustão que até hoje funcionou muito bem, né? Então, existe ainda um caminho grande para que a gente possa trabalhar em relação à questão ambiental. Tudo isso provavelmente deve acontecer em função de lei, de obrigatoriedade, de top-down, né? Em alguns países irá acontecer antes, como a gente tem visto, principalmente em alguns países menores da Europa, onde as coisas são mais fáceis,
Mas se falando na nossa realidade Brasil, onde nós temos um país continental, onde nós temos agronegócio, onde nós temos grandes distâncias a serem percorridas no fora de estrada, e nós temos grandes cidades, então assim, nós temos cenários muito diferentes dentro do mesmo país, então isso realmente é uma coisa que vai demorar bastante. Talvez nós tenhamos uma grande cidade, por exemplo, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, com uma frota elétrica muito elevada na questão da mobilidade urbana, mas ainda a nossa frota de caminhões, que é o que impulsiona o nosso país em cima do velho e bom motor diesel. Então, o que você acha disso que foi exposto? Você acredita que o motor a combustão ainda tem uma longa vida pela frente ou está com os dias contados e o relógio está correndo? Deixe nos comentários então, deixe seu like se você gostou desse vídeo, porque assim eu vou saber se esse conteúdo é relevante para você. E se você quiser saber outras coisas, converse comigo nos comentários, eu respondo a todos. Gente, obrigado por fazer parte da nossa comunidade aqui do Automóveis Engenharia, e eu vou estar preparando mais vídeos como esse para você em breve. Obrigado, gente, um abraço, até mais.